Questãozinha típica da UFSC, meu irmão, aquela questão que fala um pouquinho de todas as frentes. Eu sou um suspeito, né, cara, para falar da prova da UFSC, porque eu gosto demais, cara, eu gosto demais mesmo, por mais que seja somatório, fuja bastante da realidade aqui do Rio, cara, eu peço para meus alunos fazerem, assim, com força, porque normalmente questões que acrescentam muito na vida, né, então você faz uma prova da UFSC, meu irmão, você tem contato praticamente com todas as frentes da biologia e naturalmente você, né, precisa revisar tudo. E, cara, para biologia, esse é o grande segredo, né, cara? Para você chegar no final do ano com conteúdo revisado, aquela coisa toda, meu irmão, você tá repetindo, repetindo, repetindo. Você sabe que matéria que você vê no início do ano você perde, né, ao longo do ano. E, cara, essas provas, elas obrigatoriamente fazem com que você, né, revise tudo. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer aquela revisão com tranquilidade. Trouxe bastante figura aqui para ajudar vocês. Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o lance é o seguinte, cara, vamos ter que ler o texto. Tem bastante informação no texto que vai ajudar a resolver as questões, beleza? Então, no fragmento do conto africano, o Crocô e a Galinhola, um crocodilo inicia o seguinte diálogo com uma galinha da Angola. Você sabe nadar? Não, mas posso voar. Você é verde para se esconder no fundo do rio? Não, sou cinza sarapintada de branco para me confundir com as sombras do chão da floresta. Então, ó, ele perguntou ali se ela era verde, né, para se esconder, né, e disse que não, né, eu sou cinza para me confundir com as sombras. Tá? Você tem dentes afiados para agarrar os peixes? Não, tem um bico pontiagudo para caçar bichinhos. Os seus olhos ficam no alto da cabeça para enxergar por cima d'água? Não. Os meus são mais úteis de cada lado do bico para ciscar o chão. Pois é, se não somos nada parecidos, por que então me chama de irmão? Então vamos lá que eu, né, já direcionei algumas situações importantes aqui. Sobre os processos evolutivos ecológicos, é correto afirmar que, né, está sendo humilde, né, porque tem um bocado aqui de outras características, de outras frentes aqui nessa questãozinha. Mas vamos lá. Tanto crocodilos quanto galinhas da Angola possuem características que promovem a camuflagem, dificultando as suas localizações e trazendo-lhes vantagens adaptativas. Opa! Quando a gente fala de adaptação de espécie, lembra que a gente puxa exatamente a ideia da camuflagem, é bem importante. Lembra que a gente fala bastante da questão do mimetismo, que é aquela ideia de imitar o outro, né? Mimetismo batesiano, milleriano, um papo bem interessante para vocês, ok? E tem também um terceiro tópico que normalmente a gente coloca aqui, ó, como aposematismo ou cor de advertência, tá? Vou botar aqui, aposematismo, que é aquele lance daquelas pererequinhas tudo colorido, um espetáculo, né? Então, mais ou menos essa ideia. Então, a camuflagem ela está relacionada, de fato, ao quê? A dificultar a sua localização. E ele conta isso, né? O jacarezão aqui, ó, perguntou, ó, jacaré, chamando o crocodilo de jacaré, coitado. Né? Ó, verde para se esconder no fundo e o outro aqui, ó, né, cinza para se confundir com as sombras. Então, caracterizando bem a ideia de camuflagem. Então, essa 1 tá legal. Beleza? 2. Apesar de apresentarem características diferentes, evidências indicam que os crocodilos e as galinhas da Angola compartilham a sua ancestralidade com os dinossauros. E também é uma verdade. Né? Trouxe aqui uma razoável filogenia aqui, até para a gente discutir, porque ele vai perguntar, né, sobre eras geológicas, beleza? Reparem que aqui, ó, a gente tem, né, a partir dos peixes, aí a gente, ó, peixes, vem os anfíbios, e logo já tem a pernoca 3 aqui, ó, caracterizando esse ramo, ó, que parte, né, para os ancestrais aqui, né, no caso, né, os dinossauros, né, os répteis mais primitivos, né, o dinossauro está aqui bonitão, né, as aves, ó, caracterizando aqui, né, ancestralidade, e todo mundo, repara que tem uma pernoca, né, atrelada aos répteis, né, nos mamíferos também. Por isso,
né, que tem uma confusão que rola muito, cara, quando a gente começa a estudar vertebrado, até porque a gente estuda na linha, né, cara? E, pô, tá certo, né? Você vai estudando um a um, né? Então você vai numa razoável linha evolutiva e você aprende lá, né, que tem os peixes, né, os anfíbios, né, répteis, aves e mamíferos. E, cara, você pode até estudar nessa sequência, mas essa sequência aqui, ó, de aves e mamíferos está equivocada, beleza? A ideia mais próxima, de fato, é essa aqui, ó, peixes, anfíbios, né? Aí vem os répteis, aí você puxa para um lado aqui as aves e dos répteis você puxa os mamíferos, beleza? Então, a 2 está correta, você tem essa ancestralidade aí, né, com os répteis muito mais primitivos, beleza? Tranquilo? Show de boleta. E aí vem a 4, ó, que no ciclo de vida das galinhas da Angola observam-se os seguintes anexos embrionários: âmnion, alantoide, saco vitelínico e córeo, ok? Já no ciclo dos crocodilos não há esses anexos embrionários, pois esses animais depositam seus ovos nas margens do rio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Lembra que o ovo bonitão, né, um ovo com casca, né, ó, casca, né, com bastante cálcio, né, ó, tem um córeo, o âmnion. Normalmente no ensino médio a gente trabalha com âmnion e córeo, né, como se fosse uma coisa só, beleza, não importa é fazer gol, mas é um pouquinho diferente. Mas a ideia do âmnion está muito relacionada ao famoso líquido amniótico, beleza? O líquido amniótico que protege o embrião da dessecação, protege também em relação a choques mecânicos, beleza? A gente tem aqui, ó, vesícula, o saco vitelínico com muito vitelo para nutrir o bicho, e o alantoide, que, cara, ele acumula muitas funções, beleza? Esse cara, ele começa pequenininho e ele vai aumentando de tamanho. Ele tanto aumenta que às vezes ele fica aqui, ó, com a superfície, né, do ovo bem ligado a ele, porque ele acaba absorvendo parte do cálcio da casca, ele ajuda na troca gasosa, beleza? Então o alantoide ele meio que acumula algumas funções. Só que isso tudo, cara, é comum aos animais que chamamos de amniotas. E quem são os amniotas? Tá? São os répteis, as aves e os mamíferos, beleza? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Então, aqui equivocou-se, porque o ovo da galinha é bem parecido com o ovo do jacarezão, do crocodilo, para não xingar aqui o crocodilo. Beleza? Tranquilo, gente? Então, é uma questão bem bacana. Maravilha? E aí, seguindo aqui para a gente falar das outras alternativas, né? Essa questão com 7, né, afirmativas, né? Vamos avaliar agora 8, ó. Evidências indicam que o aparecimento das aves ocorreu no período devoniano a partir do grupo dos répteis, o que confirma o parentesco entre crocodilos e galinhas da Angola. Galera, esse papo de era geológica é um papo que eu não dou aula aqui, cara. Então, assim, eu trouxe esse quadrinho aqui, ó, do Studio Maps aqui, ó, bem bacaninha, tá? Para me auxiliar, porque eu já não me lembro, esqueci mesmo, tá? Pô, matéria que a gente não vê ao longo da vida, a gente vai esquecendo, pô, isso é o comum, né? Então, um período, né, devoniano tá aqui, ó, beleza? Na era paleozoica, tá? E aqui, ó, repara que tá a idade dos peixes, beleza? Né? Você está caracterizando aqui, ó, nesse momento, ó, primeiros insetos, plantas terrestres, beleza? Então, tá bem distante aqui, ó, da idade dos répteis, que surge somente na era mesozoica, beleza? E aí, se você pensar em aves, vai ter que caminhar um pouquinho mais aqui em relação ao devoniano, beleza? Então, essa aqui de fato está equivocada, né, com a minha ajuda aqui, com uma colinha para a gente poder, né, matar isso aqui. Vocês aí de Santa Catarina tratem, né, de estudar a era geológica. Vocês se fufu nessa aí, não tem jeito. Beleza? Mas vamos lá. 16. As características descritas no diálogo foram estabelecidas por meio da seleção natural, de acordo com a teoria evolucionista aceita no meio científico. Está relacionando, né? Ele fala de adaptação. Lembra que a adaptação, quando a gente fala de seleção natural,
né? Um dos pilares aqui que nosso queridíssimo Darwin, né, foi trabalhando foi a ideia de aptidão, né? E para você ser apto a algo, você tem que estar adaptado a algo, beleza? Então essa ideia de adaptação que a gente falou de camuflagem, né, de mimetismo, de aposematismo, né, a coloração de advertência e tudo mais, isso se deu ao longo de tantos milhões de anos, né, sendo que selecionando, né, essas características mais adaptadas, mais aptas, ok? Há uma determinada pressão evolutiva, ok? Então eu curti essa aqui de fato, seguiu a linha, né, de Darwin. Beleza? E na 32, uma característica semelhante entre crocodilos e galinhas da Angola é a presença de casca rígida. Beleza, o que permitiu o desenvolvimento do embrião no ambiente terrestre. Maravilhoso, aqui está certíssimo. Lembra que quando a gente fala de conquista do ambiente terrestre pelos répteis, vamos lá, vamos citar algumas características aqui, ó. Vamos lá, pele queratinizada. Lembra que no anfíbio a pele era fininha porque tinha que fazer ainda bastante troca de gases na pele, tá? A gente tem um pulmão muito alveolado. O pulmão surge nos anfíbios, mas ainda ele é muito pouco desenvolvido, beleza? A gente fala da fecundação interna, o surgimento do pênis, ok? Embriologicamente falando, né? Alguns animais até conseguiam fazer a fecundação interna, mas sem um pênis, né? O caso do tubarão, que tem um clasper, que é uma nadadeira pélvica que ajuda na fecundação interna. A própria salamandra, que com o rabicó consegue introduzir, né? Mas enfim, pênis surge nos répteis, beleza? Outra característica, né, que a gente coloca é o ovo bem desenvolvido, excreção também do ácido úrico, beleza? Então tem N situações importantes para a conquista do ambiente terrestre. Maravilhoso? Tranquilo? E galera? Galera de Santa Catarina, se inscreva aí no canal, dê essa força aí pro prof, porque, cara, eu curto muito essa prova, mas eu também preciso que vocês curtam, apareçam aí, comentem, né, mandem para os amigos, né, porque também a gente precisa desse incentivo para continuar gravando aí para vocês, beleza? E para fechar então, na 64, um gafanhoto serviu de alimento para uma galinha da Angola. E esta, por sua vez, serviu de alimento para um crocodilo. Então vamos lá. Você tem um gafanhoto, ok? Que serviu de alimento para a galinha, né, da Angola, ok? Que serviu de rango para o crocodilo. Maravilhoso. O animal que se encontra no topo dessa cadeia alimentar pertence ao terceiro nível trófico. Cara, foi maldoso, hein? O cara foi maldoso, cheio da maldade no coração. Mas lembrem que a gente precisa pelo menos relacionar aqui um produtor nessa cadeia, né, galera? Toda cadeia alimentar tem como base, né, um produtor. E aí, né, esse cara é o primeiro nível trófico, né, como a gente chamou de produtor. A galinha não, né, o gafanhoto, né, ele é o segundo nível trófico que caracteriza o consumidor primário. Ok? A galera que é heterotrófica, né? Eles são consumidores, ok? A galinha da Angola, por sua vez, é terceiro nível trófico, consumidor secundário, e o crocodilão aqui, filho, Ave Maria, esse é o quarto nível trófico, né? Consumidor terciário, quarto nível trófico, beleza? Então, ele deu uma zoada aqui na nossa vida, ok? Então, a 64 ficou equivocada. Então, ficou 32-16, né, a 3 não, né, a 2 e 1, né, 2 e 1, beleza, corretas. Né, o brabo é sempre fazer, né, o somatório. Deu 51, galera. Beleza? É isso. Mandem mensagens, vão trocar ideia, qualquer dúvida, cara. A gente vai se falando. Um beijo, até a próxima.